nossa memória narrativa número 4. Nela apresentaremos o segundo colóquio, que configurou-se como um momento de diálogo acerca do trabalho de construção de nossos percursos de vida. Este momento será apresentado a seguir. Neste segundo colóquio, problematizamos a formação do professor no ensino tecnológico, apresentando os relatos de vida de 3 mestrandos do MPET. É uma atividade inerente ao curso de mestrado profissional em ensino tecnológico. Esse nosso curso é um curso que tem 2 linhas de pesquisa. Hoje a gente vai participar de um colóquio. Esse colóquio é uma atividade que está vinculada ao nosso planejamento integrado, porque o nosso mestrado tem um planejamento integrado. Então esse desenho desse planejamento incide justamente em um conjunto de atividades que se direcionam, coadunam para um ponto de referência nesse processo todo, que é a construção de relatos de vida desses alunos, desses nossos 12 alunos que estão nesse processo de formação. Esse é o nosso primeiro, digamos assim, evento para efeito de socialização com a nossa comunidade, daquilo que nós estamos fazendo como atividade pedagógica desse curso, e que é a atividade, como eu comentava ainda há pouco, vinculada a esse planejamento integrado. As bases epistemológicas para a construção destas análises de trajetórias foram subsidiadas por teóricos como Pierre Bourdieu, que será apresentado a seguir. Então, a ideia inicial, a proposta da atividade de hoje é discutir a partir de um teórico específico, um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, como é que ele problematizou uma atividade acadêmica e, sobretudo, um gênero do discurso acadêmico, que é o gênero da memória. E o Pierre Bourdieu, esse teórico francês do século XX, ele buscou problematizar esse gênero do discurso. Primeiro, devido à sua importância. Ao você problematizar a sua vida, quer dizer, você busca elementos de identidade, e de compreensão da sua própria trajetória. Daí a importância da construção de um trabalho onde você é o sujeito que analisa e o próprio objeto da análise. Então, você tem que ter um cuidado para não naturalizar a construção e a representação que você está fazendo, o sujeito faz dele mesmo. A nossa vida é marcada por vários elementos que são, no fundo, não trilhos, mas trilhas. Não um trilho certinho que te leva para um ponto que você já sabe qual é no final. Não, são trilhos que você vai construindo, e vai mudando a trajetória, e vai reavaliando os seus posicionamentos, e vai tomando a posição ou uma tomada de posição, fazendo escolhas de acordo com as possibilidades que se apresentam na trajetória da sua vida. Então, esse primeiro dado biográfico do Bourdieu já permite estabelecer uma análise. Como problematizar a minha própria trajetória, como ele coloca? São 3 trabalhos básicos que ele utilizou, que a gente utiliza para tratar dessas questões. É uma coletânea de artigos publicados no Brasil no início da década de 90, chamada Razões Práticas. Uma coletânea de artigos, e um dos artigos chama-se A Ilusão Autobiográfica. O segundo trabalho chama-se Meditações Pascalianas. Também uma série de artigos no campo da filosofia e da antropologia, e dentre esses artigos ele tem um dedicado à questão da análise da trajetória, que chama Confissões Impessoais. E aí você já tem um elemento interessante. A confissão, ela tende a ser pessoal, A confissão é pessoal, mas ele chama de confissões impessoais. E a gente depois vai ver por quê. E já um trabalho póstumo, publicado em 2004, o Bourdieu morre em 2002, ele faz em 2002, é um trabalho póstumo, os escritos que ele deixou, chamado Esboço de Autoanálise. Seria esse último livro, onde ele então faz uma análise da sua própria trajetória, utilizando os conceitos que ele usou para analisar a trajetória de outros. Por exemplo, a gente vê, olha, desde a infância, já na infância, eu tinha um interesse por tal coisa.
Desde a infância eu já queria ser professora, já brincava de ensinar com 8, 9, 10 anos e por isso eu me tornei professora na vida adulta, né? Tem que ter um cuidado com essa afirmação, né, direta. Aí então, o que você tem? Daquele primeiro livro, das razões práticas, né? O Bourdieu ele vai dizer o seguinte: olha, a história de vida é um tema do senso comum que entra de contrabando no mundo acadêmico, né? Ele já começa, e acredito até de uma forma bem enfática e dura, ao colocar esse elemento de que a história de vida é um tema do senso comum. Por quê? E depois a gente percebe, quando nós pedimos esse exercício acadêmico para os alunos, na graduação, na pós-graduação, geralmente as primeiras versões, sem antes problematizarmos, elas vêm carregadas de elementos de senso comum. Por exemplo, você vai corrigir trabalhos, aí o aluno é de engenharia. Aí ele começa no memorial dele, pode ser de história também, mas de engenharia. Ele vai dizer: olha, eu me tornei engenheiro porque desde pequenininho eu já queria ser engenheiro, né? Desde pequenininho eu já brincava com Lego, montando as coisas em casa, né? E é por isso que eu me tornei engenheiro. Quer dizer, o que esse sujeito fez? Ele naturalizou a própria trajetória dele. Nada determina de você brincar de Lego que você vai ser um engenheiro no futuro, né? Eu me tornei historiador porque a vovó ficava contando as histórias no pé da cama, né? E eu gostava de ouvir as histórias e por isso eu cresci e me tornei historiador. Nada mais falso do que naturalizar a sua escolha pela história, porque você ouvia a sua avó contando histórias, ou seu pai ou sua mãe na sua infância. Então é esse cuidado que ele tem ao analisar ou ao se colocar para análise das trajetórias de vida. Você não se torna nem engenheiro, nem físico e muito menos historiador porque você gostava lá na infância de ouvir histórias, brincar de Lego, né? Ou queria ser astronauta. Não é necessariamente por esses motivos. E muito menos o seu trabalho de pesquisa vai se justificar porque você tem uma questão de infância ligada a isso. Essas expressões, elas acabam estabelecendo uma visão unilinear da vida segundo uma ordem cronológica, né? Como se a vida fosse algo, uma totalidade fechada, onde você, já na adolescência, já na infância, soubesse no que iria dar lá na vida adulta, né? Então não é exatamente isso. A vida ela é cheia de percalços, a vida é cheia de idas e vindas, de avaliações, de becos sem saída, escolhas que são mal feitas e depois ressignificadas, reconfiguradas, e não uma totalidade fechada, linear, que você tem toda a clareza desde o início. Não é dessa forma. Os acontecimentos da vida, diz o Bourdieu, definem-se antes como alocações e deslocamentos no espaço social, ou no campo social, né? E aí é uma outra ideia que ele vai colocar enquanto uma categoria acadêmica. E aí é uma outra ideia que ele vai colocar enquanto uma categoria acadêmica. Se no início eu estabeleci uma categoria que o Bourdieu usa, que é a categoria do hábitos, é um conceito central no pensamento do Bourdieu, né? E o hábitos tem a ver com as formas de aprendizagem, de como é que você aprende. E esse teu aprendizado, ele vai te dar condições de relacionar durante toda a vida com determinados elementos. O campo social seria um outro conceito importante. O que é o campo social? É o espaço das relações. Por exemplo, ele diria, a academia, que nós estamos na academia, se configura como um espaço de relações entre os sujeitos. Ou sendo mais rigor com o pensamento do Bourdieu, entre os agentes sociais. Aqui nos relacionamos, né? E esse espaço de relações sociais, ele é permeado por relações que são relações de poder. Nem todo mundo ocupa a mesma posição nesse espaço acadêmico, né? É um espaço acadêmico marcado por relações de poder, onde existe uma assimetria dessas relações. Então você tem que estudar, você tem que entender esse microcosmo social que é a academia, que possui as suas regras próprias, né? A academia tem as suas regras próprias e possui inclusive uma certa autonomia relativa, né? Nem tudo que acontece fora da academia determina o que acontece aqui dentro, né? Muitas vezes o mundo está pegando fogo lá fora e a academia está numa paz, numa tranquilidade que você nem acredita.
Por quê? Porque tem uma relativa autonomia com as suas regras, com os seus agentes e com suas agências. Os agentes somos todos nós. As agências são as universidades, os institutos, os grupos de pesquisa, né, que agenciam então esses sujeitos, esses agentes, dentro desse espaço que é todo o tempo espaço de luta, que é todo o tempo espaço de conflito. Então ele vai utilizar também esse outro conceito central do campo social. Esses são alguns elementos apresentados nesse pequeno, porém denso texto que está dentro do livro Razões Práticas. E nas Meditações Pascalianas, ele tem um texto que é Confissões Pessoais. Lá ele diz o seguinte, olha, no fundo, muitas das características que eu considero minha, na verdade, são comportamentos e práticas de uma geração. Não são minhas, né, propriamente. São de uma geração que se formou com um determinado grupo de professores. Então, esse é um dado muito importante. Porque quando a gente vai falar muitas vezes de uma história de vida, né, a gente não leva em conta que muitos elementos que perpassam a minha história, perpassam também a história de outros que se formaram no mesmo período, né? E esse mesmo período significa se formar com um conjunto próximo de professores, né? Com formas de perceber o mundo próprios formas próprias daquela geração. Então é isso que coloca uma confissão impessoal, né? E aí ele diz, me formo numa escola em Paris, onde nós temos dois professores que eles vão estar ali dialogando. De um lado, ele diz, nós temos uma tradição ligada ao Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista que dialoga com o marxismo e com a fenomenologia, né? E por outro lado, nós temos os professores ligados à filosofia da ciência, à história e filosofia da ciência. Sobretudo, um autor chamado Canguilhem. Liam muito o Bachelard, que é um autor que a gente usa muito na história da ciência. Ou seja, nós nos formamos num momento, na década de 50, onde muitos já estavam apontando as limitações do marxismo, né, que era muito forte na França, e já buscando novas saídas analíticas, que não se confundiam mais com o marxismo. Qual eram as saídas analíticas? As propostas feitas pela história da ciência. Aí se forma o Pierre Bourdieu, o Michel Foucault, né, é um outro teórico francês, e que se você for analisar as obras ou os trabalhos, muitos problemas são colocados, são muito próximos das formas como eles problematizam e como analisam a ciência. Por quê? Porque no fundo tiveram os mesmos professores. Então, temas e problemas de uma geração mostram o quanto essa geração foi formada de acordo com determinados princípios, né? Não se trata de uma coisa só do indivíduo, só pessoal, mas de uma coisa de uma geração, de temas e problemas colocados para uma geração. E um outro conceito elaborado pelo Bourdieu, né, que está em diálogo com a tradição filosófica, que é o questionamento da sua própria prática, da sua própria trajetória. É o olhar crítico que você lança sobre a sua trajetória. Esse olhar crítico que lançamos sobre a trajetória, o Pierre Bourdieu chama então de reflexividade, né? O olhar reflexivo, o olhar sempre crítico, que permite então compreender o hábitos filosófico, ou seja, as formas de aprendizado, as formas de problematizar o mundo, inclusive os envolvimentos políticos desses autores, né, a partir desse hábito, o seu hábito filosófico de toda uma geração. Aí ele remete à compreensão desse hábito a uma análise das trajetórias dos agentes dentro do espaço social, ou dentro do campo, que ele vai chamar de espaço dos possíveis, né? O campo social é o espaço dos possíveis. O debate que se dá é entre aqueles autores que acham que o mundo social determina as ações dos indivíduos, né? O mundo social vai determinar, você não pode fazer isso porque é uma regra social que não se passa, então você não faz. E isso a gente chama, esse elemento a gente chama, dentro das ciências sociais, da filosofia, de abordagens mais formalistas, abordagens estruturalistas. O interacionismo simbólico trabalha muito no campo da liberdade dos indivíduos.
dos sentidos, das percepções. Só que qual é o problema, diz o Bourdieu? O problema é que o interacionismo simbólico da fenomenologia não percebe que existem regras que determinam sim as relações entre os sujeitos. Por outro lado, os estruturalistas não percebem que esses sujeitos eles conseguem fazer escolhas e ter estratégias dentro dessas regras que estão postas, né? Então, é um debate que o Bourdieu vai chamar de uma falsa contradição entre, de um lado, os formalistas estruturalistas e, do outro lado, os interacionistas simbólicos marcados pela fenomenologia. A ideia dele é tentar dirimir essas contradições e resolver o que ele chama de falsa aporia ou falsa contradição, né? A sociedade está aí, mas o sujeito também desenvolve estratégias dentro desse campo social, dentro desse espaço dos possíveis. Não somos totalmente livres, mas também não somos totalmente presos à estrutura do mundo social. No esboço de autoanálise, né, ele então, o que ele faz? Todo aquele referencial teórico que ele usou para entender outros autores, né, ele utiliza para fazer reflexão sobre a sua própria trajetória, né? Um esforço marcado por conceitos que ele utilizou, por exemplo, para estudar moda. Ele tem cerca de 400 textos escritos, né, desde os anos 60, onde o que virou objeto da pesquisa do Pierre Bourdieu? Primeiro, os camponeses da Argélia. Depois ele retorna a Paris e vai estudar a alta costura francesa, né? Como é que se dá o campo da alta costura na França, a moda. Depois ele vai estudar os museus parisienses. E aí ele lança a mão muito da estatística. É um autor, por ter trabalhado na Argélia, no departamento de estatística, ele lança mão de muitos trabalhos, nos seus trabalhos, de dados estatísticos, de uma pesquisa que tem um caráter qualitativo e quantitativo também. Ele desemboca nos anos 70 numa pesquisa sobre a sociologia da educação. Para as universidades é um espaço de produção e reprodução do poder simbólico. Ele chega nos anos 80 fazendo já pesquisas no campo dos movimentos sociais. Vários problemas são analisados a partir de um mesmo conjunto de conceitos. Daí isso atribuído a ele, o rigor conceitual que ele estabelece nas suas análises. O esforço de autoexplicação e compreensão reside no processo que ele chama então de objetivação. O que significa isso? Como falar de si mesmo e ser objetivo ao falar de si mesmo, né? Quer dizer, ao falar de si mesmo, e talvez esse seja um dos exercícios mais difíceis no mundo acadêmico. A gente acha que é fácil falar do próprio sujeito, mas não é. Quando você começa a colocar esse exercício no papel, a gente vê a dificuldade, porque o primeiro passo que muita gente comete e acaba caindo no erro é de um autoelogio. Isso aparece, né? O autoelogio. Eu sempre fui o melhor. Tem muita gente que parte disso. Eu sempre fui o melhor, eu cheguei aqui porque eu sou o cara, né? Então, quer dizer, aí você mostra toda a dificuldade que é fazer uma análise da própria trajetória. E esse mostrar que é bom, deixa escapar todas as dificuldades da trajetória dos sujeitos, né? Os equívocos, os erros, as indecisões. Ele vai dizer como objetivar a minha própria vida. No fundo, não é puro subjetivismo, porque tem conceitos que estão sendo utilizados para fazer essa análise. Por outro lado, não é a objetividade pura. Não é a objetividade pura, né? Então o processo de objetivação é esse esforço que você tem de fazer uma autoanálise, de se colocar num crivo crítico da sua própria trajetória. Compreender é primeiro compreender onde eu estou nesse espaço social, que lugar eu ocupo no campo acadêmico. É um lugar dominado? Certamente ser marxista nos anos 50 era um lugar dominado, porque os positivistas eram muito mais fortes. Mas talvez hoje os marxistas sejam os principais em determinados campos acadêmicos e quem critica o marxismo seja um lugar dominado hoje. Então tem essa relação. Compreender é saber qual é o lugar que eu ocupo nesse espaço específico que é o espaço acadêmico. Ninguém chega na universidade e é obrigado de cara a ter que assumir uma corrente teórica.
Não, a gente vai assumindo à medida que nós vamos conhecendo o curso e tendo afinidades com aquelas correntes que vão aparecendo. Então ele chama isso de afinidade de hábitos, afinidades eletivas. Antes mesmo de Bourdieu, daí o debate dele no interior da filosofia, poetas filósofos como Nietzsche e o Fernando Pessoa já desconfiavam das naturalizações presentes nas biografias. Isso fica patente no poema, né? Eu coloquei no texto poema em linha reta do Fernando Pessoa, que eu gostaria de fechar com a leitura. O Nietzsche tem um livro bem interessante que chama Ecce Homo, né? Significa eis um homem, né? Nesse livro, o Nietzsche ele começa o primeiro capítulo, diz o seguinte: por que escrevo tão bons livros? Né? Esse é o primeiro capítulo. Por que sou mais inteligente? Quer dizer, são títulos de capítulos que no fundo são provocações, né? Por que escrevo tão bons livros? Ninguém vai dizer que escreve tão bons livros. Ninguém se arvora, né, essa autoridade de escrever tão bons livros. Mas o Nietzsche coloca como uma espécie de provocação. Provocação, inclusive, é uma tradição muito presente no Ocidente, que é a tradição socrática, do sei que nada sei. Contra a humildade socrática, o Nietzsche faz uma provocação. Eu sei que tudo eu sei, né? Quer dizer, no fundo, ele coloca esses elementos não para se afirmar como melhor, mas para provocações de alguém que espera sempre, né, uma certa cautela. Então, fechando aqui com um poema do Fernando Pessoa, que chama Poema em Linha Reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de frete, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal se os oiço me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Obrigado.